Muito bom dia, amados irmãos e amigos presentes aqui em Lima, Peru. Hoje é terça-feira, 28 de novembro deste ano 2025. Realmente, para mim, é um privilégio e uma bênção muito grande poder estar aqui com vocês nesta ocasião, junto à minha esposa Sara, nosso irmão Miguel, sua esposa Ruth, e todos que acompanham neste percorrido, nesta ocasião. Que Deus os abençoe grandemente. Também todos que estão dos vários lugares do Peru, ministros e suas congregações, que Deus os abençoe grandemente, e também os que vêm de outros países, que todos saiamos daqui cheio da porção da palavra correspondente a esse dia. E que toda a palavra se encarne em nossos corações e nos rejuvenesça espiritualmente e fisicamente também, porque é uma palavra transformadora. E como é uma palavra transformadora, toda palavra que os filhos de Deus estão escutando nesse tempo final está transformando todo o nosso ser, desde a parte interior até a exterior. Para esta ocasião, vamos buscar no livro do Apocalipse, no capítulo 2, também os que estão conectados através do satélite Amazonas e através do satélite Eutelsat 8 nos diferentes países, e também pela internet. Que Deus abençoe todo esse povo que estão conectados. Apocalipse capítulo 2, versículo 26, nos diz: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E ali escreveu Apocalipse 11, versículo 3. E com vara de ferro as regerá. Escreveu: a espada é igual à palavra. E serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi do meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E no Apocalipse capítulo 21, no versículo 7, nos diz assim: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. E do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi. O vencedor recebendo a autoridade sobre as nações. Podem assentar, por favor. O vencedor recebendo autoridade sobre as nações. Para poder compreender quem é um vencedor, é um que vence. É um que tem uma trajetória, tem um motivo e um objetivo. E ao ter um motivo e um objetivo, quando a pessoa se propõe e conquista esse motivo e objetivo, então vence. Quando consegue esse motivo e objetivo, vence. E vence o mundo, e no campo espiritual, maior ainda, no programa divino. No programa divino está que o ser humano vença. Ou seja, que em seu programa, no final, Deus tem que ver o resultado no final deste programa. E qual é o resultado
que Deus estará vendo nesse tempo final? O vencedor com os vencedores, que são os escolhidos. Ou seja, que a finalidade de Deus é a vitória, é vencer. Porque Deus é um Deus de vitória. Deus não é um Deus de derrota. Portanto, seus filhos têm que ser filhos de vitória e não de derrota. E quando você está consciente que você é um filho de vitória, então tudo contribui para o bem. Porque você diz, mas isso está acontecendo aqui e lá. Olha o que está acontecendo comigo. Mas lembram? Eu sou um filho de vitória, então tudo vai contribuir para o bem. E segue em frente. E no final, valeu a pena um esforcinho mais. Se eu tivesse me detido nisto e naquilo e me desanimado, olha, eu não teria obtido a vitória hoje. E você continue pressionando e continue crendo. E no final estará a vitória. E a vitória que vamos obter em breve é a de nossa transformação. Vejam, em cada era, cada mensageiro chegou até certo lugar e não pôde ir mais além. E o grupo também não. Eles venceram até onde Deus lhes permitiu. Mas Ele prometeu que haveria um povo que, estando vivo, ia vencer a morte. Olha, isso é algo... Isso sim que é uma vitória. Vencer a enfermidade da velhice, onde já não verão rugas nem cabelos grisalhos, mas será um corpo eterno e glorificado. E estamos pertinho desta vitória, pertinho de alcançá-la. Vamos colocar o braço aqui como as eras, desde os apóstolos. Depois os mensageiros, 7 anjos mensageiros. Isso vai encurtando o tempo, mas vocês vejam, enquanto vai passando o tempo, já vai aproximando a essa parte final. E como as eras vão subindo, o reino de Deus vai subindo desde os apóstolos, vai crescendo para ser um templo santo ao Senhor e começa de baixo para cima. O reino do gentio não é assim, que começou da cabeça de ouro para baixo. O reino de Deus vai para cima. E se você levantar as mãos, o contato que você tem aí na ponta é com o céu, com o divino, o qual representamos. E vamos subindo e chega um ponto em que termina a 7ª era e já está nessa brecha e chega um ponto que a pessoa pode fazer assim, porque quando está assim a gente não pode fazer assim. Como? Mas quando chega aqui, aí sim, podemos dizer, falta pouquinho, bem pouquinho para alcançar a estatura de um varão perfeito. Agora, para obter essa grande vitória, é porque Deus, a esse vencedor e ao povo, Deus lhes deu essa promessa. Não é que os das eras passadas não foram dignos de receber essa promessa, senão que Deus, em sua misericórdia e sua graça, disse, esses eu vou colocar aqui no final. E esses serão meus vencedores, os quais eu transformarei estando vivos. Esses são os que vão vencer o mundo, no espiritual e no físico também. Agora vejam na mensagem a visita de Deus a seu povo. Em 30 de março de 2001, falando desta escritura, e vejam, foi pregado aqui em Lima, no Peru, a visita de Deus a seu povo.
E ele nos disse assim, estava lendo a escritura que terminamos de ler, no Apocalipse capítulo 2, versículo 26 ao 27, Cristo diz, ao que vencer e guardar minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações e as regerá com vara de ferro. Ali no livro de Citas nos diz, na página 70, página 605, nos diz assim, onde está esse que vai semear essa semente para essa igreja do tempo final? Onde essa semente está amadurecendo? Esse Elias prometido? E imediatamente depois desses dias, virá a grande tribulação e queimará a terra. Então, o regresso da igreja e a noiva e Cristo caminharão fora sobre sua cinza no milênio, quando a terra for purificada por fogo, e ali eles reinarão. E os pagãos que nunca ouviram o Evangelho, naquele tempo serão levantados, e os filhos de Deus serão manifestados. Se ele vai reinar, ele tem que ter algo sobre o qual reinar. Ele tem que ter um domínio. E eles governam e reinam com Cristo, e Cristo governa as nações com uma vara de ferro. Então, o Evangelho, então os filhos de Deus manifestados com a autoridade que ele tinha quando ele estava aqui. Quem? Jesus. Tinha essa autoridade. Vem autoridade e poder. Quando ele disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra, São Mateus 28, aqui virá um milênio nesse reino, vem sobre as cinzas. Assim que eu tenho estado vigiando por alguma coisa que passou de uma forma tão humilde e nós tenhamos errado, já aconteceu, e a igreja foi deixada em seus pecados. Se isso for assim, então é mais tarde do que vocês pensam. Se não, então vem um com a mensagem que é direto na Bíblia, ou seja, uma mensagem bíblica, uma mensagem escriturística, uma mensagem direto da Bíblia. Esse anjo sempre é escriturístico. O que o irmão Branham falava? Sempre ia às Escrituras. E vejam, quando o Verbo estava ali, encarnado, na primeira vinda do Senhor, sempre foi escriturístico. Não disse no tempo da tentação, escrito está, escrito está, escrito está. Sempre ia às Escrituras. E sabia que isso é uma arma poderosa para o escolhido? Quando vem tentações, vem provas, você esfrega isso na cara do diabo. Escrito está, eu sou um vencedor. Escrito está aqui, escrito está aqui. E busca a porção que corresponda a isso. Porque para tudo tem Escritura. Para tudo tem uma base bíblica. Para tudo tem uma solução. Para tudo. Aí na palavra tem um poder que você use. Jesus usou, ele funcionou. Não vai funcionar para nós? Porque ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A palavra é uma palavra viva, eterna, nunca passará. Então, se não é, então virá um com a mensagem que é direto da Bíblia, uma obra rápida rodeará a terra. A semente irá em jornal, material de leitura, até que cada semente predestinada de Deus tenha ouvido. Então, aí para cima ele escreveu, uma obra rápida rodeará a terra, do lado direito assim para cima. E desenhou
uma pedra angular e as eras, as últimas 3. Então, quando isto toma lugar, acontecerá uma reunião de todos e Jesus aparecerá. E a igreja irá de sobre a terra com a ressurreição, sendo arrebatados. Será como veio João e os discípulos, mesmo o próprio discípulo eleito não sabia quando veio João, e disseram: por que os escribas dizem que Elias tem que vir primeiro? Ele disse: ele já veio e vocês não souberam. Ele disse: eles fizeram o que foi dito que eles fariam. Sua mensagem foi tão rápida, ou seja, de João Batista. Vejam, todos de Israel. Ele passou sem dois lugares pequenos ele passou. 2 locais pequenos, somente ali por baixo, abaixo de Jerusalém, ali onde João foi batizado, e lá embaixo no rio onde ele estava batizando. O rio subiu, ali foi só 6 meses, e a introdução do Messias veio diretamente. Aí ele escreveu a introdução do Messias, 6 meses. E do lado esquerdo para cima escreveu: Cristo governa com vara de ferro. Agora aqui continua dizendo, nesta mensagem que estamos lendo: assim como eu recebi do meu Pai. Vem, na mesma forma que Cristo recebeu do Pai essa autoridade, Ele a outorgará ao vencedor. Agora vejam no Evangelho segundo São Mateus, ali perguntaram a Jesus com qual autoridade ele fazia aquelas coisas. São Mateus, capítulo 21, versículo 23. Nos disse assim: e chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isso? E quem te deu tal autoridade? Jesus respondendo, disse-lhes: eu também vos perguntarei, lhes farei uma pergunta, já que vocês me perguntaram, eu vou perguntar a vocês também. Lhes perguntarei uma coisa, e se me responderes, eu também lhes direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não o creste? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta, ou seja, que de toda forma iam sair mal. E respondendo a Jesus disseram: não sabemos. Isso aí é fácil, assim é fácil. Não sabemos. Então, isso aí para tentar ficar de pé, mas esses aí já estão deitados, já estão caídos. Os únicos que ficam de pé são os escolhidos, filhos de Deus, os únicos. Eles somente aparentam estar de pé. Disseram: não sabemos. E ele disse: também eu não vos digo com que autoridade eu faço essas coisas. Se não me responderam a mim, também não vou responder a vocês, porque a revelação não é para os incrédulos. Não tem que estar respondendo e nem agradando a ninguém. A revelação é para os escolhidos de Deus. Não tem que estar dizendo nem respondendo perguntas que recebam do céu, porque é de Deus ao indivíduo. Isso é individual. Agora veja. E vindo a Pilato, ele disse algo, e isso está em São João, no capítulo 19. Porque então, aí, já no final do seu ministério, aí sim lhe disse:
De onde vinha essa autoridade? Vejam, capítulo 19. Desde o versículo 1, mas para não ler todo o capítulo, isso aí foi quando foi levado diante de Pilatos. Versículo 6 diz: vendo-o, pois, os principais do sacerdote e os servos gritaram, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: toma-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. Aí do lado direito desenhou uma estrela de Davi. Pilato, quando ouviu essas palavras, mais atemorizado ficou. Agora veja o que estava acontecendo com o povo e com os líderes. É porque ele disse que é o Filho de Deus, ou seja, que ele é o Messias. Era o que estava sendo divulgado, era o que estavam divulgando, prejudicando a reputação de Jesus, o que era a pura verdade. E nesse tempo isso não tem estado acontecendo, é a mesma coisa. Ele disse que ele é isso e que é aquilo, porque em tudo é paralelo. Pilato, quando ouviu essas palavras, mais atemorizado ficou, covarde. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? E sim, Jesus não ficou calado. E aí ele respondeu, e respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. E aí sim ele disse, de onde é que vinha essa autoridade dele? De onde? De cima. A do inimigo vem da quinta dimensão, vem de baixo, que não está acima da de Deus. Portanto, aquele que entregou a ti, que me entregou a ti, maior pecado tem. E aí ele já assinalou o juízo divino sobre aqueles que estavam ali. Primeiro, entregando a Jesus. Segundo, animando o povo que o crucificasse. Ou seja, que o maior pecado ali era daquele que o entregou, Judas Iscariote. Os que fazem as coisas fisicamente, aqueles que foram e o crucificaram, claro que também tinha pecado, mas maior foi aquele que o entregou, Judas. E assim é nesse tempo final. Tem o maior pecado aqueles que estão crucificando e entregando a palavra. Veja, continua dizendo: ao que vencer e guardar minhas obras até quando? Até o fim. Ou seja, que tem que estar vivendo no fim. Não pode estar na sexta dimensão. Tem que estar vivendo. Esse vencedor tem que estar na terra. Tem que estar vivendo no fim, que é o tempo que correspondeu a nós viver. Na mensagem Possuindo Todas as Coisas, na página 25, nos diz assim, desta mensagem, embaixo na 25, diz assim: eu sou um herdeiro da cura divina, eu sou um herdeiro do regozijo, da alegria, e nós também. Tenho direito a ser feliz, e nós também. Tenho direito à felicidade, tenho direito a sorrir, tenho direito a ser feliz. Mesmo que as adversidades e as situações sejam contrárias, tenho direito de ser feliz. Tenho direito de dar o meu melhor sorriso. Vê como se veem bonitos, lindos. Mesmo que fique enrugado aqui do lado, mas isso não tem problema. Temos direito à felicidade. E somos felizes porque sabemos que somos os vencedores.
E que a felicidade, essa que temos agora, é um reflexo desta felicidade eterna. Portanto, se você quer ser um vencedor, que reflita essa felicidade eterna, então sempre sorria. Sempre seja feliz. Mostre os seus dentes, porque estão aí para isso, não é só para mastigar. Mas é para se alegrar e alegrar seu companheiro ou companheira, seu amigo, seu vizinho. Porque veja como uma pessoa é séria, se vê feio, fica feia. Isso fica tudo enrugado e tudo fica feio. Mas veja, as rugas ficam bonitas, lindas, quando a pessoa ri. Aí já não olha as rugas, mas olha o sorriso. Agora, quando fica feio, aí as rugas ficam feias também. Ou seja, que você pode converter tudo que é feio em bonito. Tenho direito a ser feliz. E o que é que faz você tão feliz? Eu tenho direito de ser. Como você sabe? Porque sou herdeiro da felicidade. Amém? Sou herdeiro da felicidade. Amém? Agora me sinto religioso. Olha, sou herdeiro da felicidade, sou herdeiro do gozo, do regozijo, sou herdeiro da paz, sou herdeiro da vida eterna, sou herdeiro do Espírito Santo. Amém? Sou herdeiro de toda a evidência que Ele possui. Sou herdeiro de toda a autoridade. Aí embaixo escreveu: herdeiro de toda a autoridade de Deus. Adão a perdeu. Cristo a recuperou para nós. Vejam isso. Herdeiro de toda a autoridade de Deus. Adão a perdeu. Cristo a recuperou para quem? Para mim, para ti. Para mim, Ele recuperou a autoridade para mim. Tu a recuperaste para mim, Senhor. Sou herdeiro de toda a autoridade de Deus. Amém? Quem fez você assim? Não fui eu. Foi Ele que fez. Cada pessoa entre vocês é um herdeiro da mesma coisa. Você é herdeiro de um trono. Ao que vencer, eu lhe darei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai em seu trono. Apocalipse 3:21. Amém? Tu és herdeiro de todas as coisas, e não simplesmente de uma coisa, mas de todas as coisas. Todas as coisas estão sob seus pés. O túmulo está debaixo dos teus pés, o inferno está debaixo dos teus pés, o pecado está debaixo dos seus pés, tudo está debaixo dos seus pés. Tu és herdeiro. Isso é para vocês e para mim. Está falando para os vencedores. Você está morto e sua vida está escondida com Cristo em Deus. Você se levantou novamente para a vida eterna e está sentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. Que nos chame como queiram chamar, que nos chame de fanático ou o que for, que nos chama como queiram. Que vocês digam que estamos loucos, se querem dizer, mas somos herdeiros. É melhor um louco com uma herança assim do que não ter essa herança. Herdeiro de quê? De todas as coisas. Aí ele escreveu, herdeiros. Tu és herdeiro do tabernáculo branco? Não, eu sou herdeiro de todas as coisas. Tanto do que se vê como do que não se vê. Do presente, eu sou herdeiro do presente e do futuro, sou herdeiro de tudo. Aí do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi. Agora continua dizendo, isto significa que o adotará, o transformará, e então vai estar com toda a autoridade sobre todas as nações, porque é o que se assentará com Cristo em seu trono, para reinar com Cristo. E assim o povo de Deus terá uma bênção muito grande. A bênção que esse povo tem, o povo que está com esse vencedor, esse último vencedor, é uma bênção incalculável. É algo tão grande
que a gente não teria palavra no alfabeto para agradecer a Deus a bênção que o povo de Deus nesse tempo final tem com o vencedor. São os que estarão pertinho, ao lado do trono, lá no milênio e na eternidade. A quem ele vai dizer a Deus que os mantenha perto? Pois, os que estão com ele nesse tempo, na luta, na batalha, nesse caminho. Esses eu quero do meu lado, Senhor. Vejam no livro de Citas, na página 45, no parágrafo 385, nos diz assim: e quando vencermos por meio do Espírito Santo, como ele fez, como vamos vencer? Com o Espírito Santo. O que não tiver o Espírito Santo em sua alma não pode vencer. Requer o Espírito Santo na alma. E quando vencermos por meio do Espírito Santo, como ele fez, nos assentaremos com ele quando assumir seu trono terreno de Davi, para sentarmos e governar com ele, como ele fez lá, amém, com poder e autoridade sobre toda a terra. E a terra está gemendo, esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Aí do lado esquerdo, nas primeiras duas frases, corrige do lado direito, escreveu Apocalipse 11, porque depois de tudo, esse mundo não foi dado para que Deus o controlasse. Saibamos isso, é certo? Quem é o Deus desta terra? O homem. Esse é o seu domínio. Tudo no mundo está sujeito ao homem. Caiu por causa do pecado. Por meio do poder redimidor de Cristo, ele volta novamente. Isso é certo. Porque a terra pertence ao homem. Foi dado a ele, e ele reinará sobre tudo. Toda a natureza está gemendo, esperando esse tempo, quando os filhos de Deus sejam manifestados outra vez. Aí ele escreveu a manifestação dos filhos, a adoção, escreveu embaixo. Deus foi manifestado em carne. A manifestação dos filhos, adoção. Deus foi manifestado em carne. E escreveu Apocalipse 10, do 1 ao 11, 11 do 3 ao 14 e 11 do 15 ao 19. E do lado direito do parágrafo que lemos, do lado direito, desenhou uma estrela de Davi e em cima escreveu, em cima do parágrafo escreveu: no trono é igual, o filho de Davi. E na página 34, parágrafo 286, nos fala desta manifestação dos filhos de Deus. E quando a pessoa lê, quando a gente lê onde fala da manifestação dos filhos de Deus e fala essas promessas dos vencedores e do vencedor, é como se estivéssemos lendo o nosso nome. Esse sou eu. Aqui está falando de mim. Aqui está me mencionando. E você se vê identificado nas Escrituras. Esse sou eu. Olha, a pessoa estufa o peito e fala: aí estou eu. Falaram de mim em tal tempo. Se o sétimo selo, o irmão Branham disse no livro Os Selos, foi anunciado, esteve sendo anunciado desde o Gênesis, então os escolhidos estão com o sétimo selo. Então você tem estado sendo anunciado desde o Gênesis, desde lá. Colocando assim, desde essa dimensão. Porque se voltarmos, se irmos mais atrás, sempre estivemos com Deus, desde o princípio, desde a criação e antes da criação, porque viemos de lá. Somos eternos com o eterno. Página 34, parágrafo 286, diz: quando ele está recebendo a sua aula, seu treinamento, ele não podia exercitar toda a autoridade. Não fez ainda. Ele ainda é um filho, mas não foi colocado. Deus colocou nele a veste de imortalidade, mostrando que ele o recebeu. E aí desenhou uma estrela de Davi do lado direito.
Essa é a coisa que Deus fará a seus filhos aqui na terra um dia. Ou chamará a um lado igrejas que, se somente lhe obedecer, a obediência é muito importante. Não ser um filho rebelde, um teimoso. Se somente obedecer e te sustentares na palavra e a creres, Ele te colocará dentro da igreja. Antes da vinda de Jesus Cristo, Ele colocará dentro da igreja todos os poderes que Cristo teve nele. Estarão na igreja. Aí escreveu, veja, em um estudo bíblico, escreveu, quando a igreja do Senhor Jesus Cristo como grupo ou como indivíduo faz tudo o que Ele nos disse, veremos o poder divino manifestado como já aconteceu, como já foi visto no passado. E escreveu na visão da capa, e etc. Vejam. Vou ler novamente. Quando a igreja do Senhor Jesus Cristo, como grupo ou como indivíduo, faz tudo o que Ele nos diz, aí está a obediência. Veremos o poder divino manifestado como já foi visto no passado. Aí ele escreveu na visão da capa e etc. Para ver o poder de Deus manifestado, vejam, requer a obediência. Como nosso irmão Miguel dizia, que uma das coisas que ele nos dizia, que se conectassem com a capa. Então isso aí já, quando a pessoa faz, então isso já é uma obediência. O que não faz é porque não será transformado e não deseja que a sua igreja receba essa manifestação do poder divino tão simples assim. Deus querendo o seu trabalho feito, mandou seu filho. E o filho querendo o trabalho feito, mandou a igreja. Naquele dia saberás que estou no Pai, e o Pai em mim, e eu em ti, e tu em mim. Naquele dia, porque o mesmo poder em nós está em Jeová Deus, descansando em Jesus Cristo. O mesmo poder que descansou em Jesus Cristo, descansa nos filhos, colocados no corpo de Cristo. Posição de um filho. O levou a um determinado lugar, fez uma cerimônia diante dos anjos e o colocou na posição, ou colocou posicionado o que é no corpo de Cristo. Então, essa pessoa tem a autoridade. Deixa eu lhes falar isso. Pode me chamar de fanático dessa noite por diante. Essa mesma coisa da qual falou será feita. Haverá um poder que entrará na igreja. Agora vem esse Espírito Santo de tal forma que ungirá as pessoas de tal modo que eles falarão a palavra e criará assim, mesmo assim. Eles dirão o quê? A palavra. Porque a terceira etapa é a palavra falada. A palavra sendo falada. E a terceira etapa também opera nos vencedores, nos escolhidos. Falem a palavra. E o que vai acontecer? Eu farei. Eu farei. Assim, não vimos poder, e isso vem à igreja agora. Eu sei que é a realidade. Diz a essa montanha que se mova, e não duvide em seu coração. Mas creia que o que disse acontecerá, e vai receber o que disse. A colocação da igreja na posição, onde a plenitude do poder do Espírito Santo. E aí desenhou uma pedra angular e colocou uma seta indicando a pedra angular do lado esquerdo e as eras. Onde a plenitude do poder do Espírito Santo entra dentro da igreja e então a boca dos críticos será fechada. Será um tempo curto. Jesus veio imediatamente da montanha e foi direto ao Calvário. Observa. Não durará longo tempo, mas estará aqui. O que estará aqui que fala? O poder, a autoridade na igreja, onde a boca dos críticos será fechada. Aí do lado direito desenhou uma pedra angular e as eras e escreveu em cima: será um tempo curto, um tempo sobrante.
Agora, nessa mensagem intitulada O Herdeiro de Todas as Coisas, 10 de fevereiro de 2002, em Cayey, Porto Rico, diz assim: agora, na mesma forma que Jesus Cristo recebeu do Pai essa autoridade sobre o céu e sobre a terra e sobre todas as nações, agora Ele a outorga ao vencedor que estará vivendo no último dia. Diz, ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim. No livro Os Selos, aí nos fala na página 115, fala desse vencedor, e aí está mostrando também os escolhidos que também são vencedores. Vejam, diz assim, página 115 do livro Os Selos. Todos somos cristãos. Sabemos que Deus jurou a Davi que levantaria Cristo para sentar sobre seu trono e lhe daria um reino eterno aqui sobre a terra. E fez. Jesus disse, ao que vencer, e entre parênteses, o anticristo e todas as coisas do mundo. Deus me ajuda a vencer o anticristo e me ajuda a vencer as coisas do mundo. Eu lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai em seu trono. Agora, algum dia que ainda está por diante, do lado esquerdo escreveu futuro. Ele se levantará do trono do Pai e tomará seu próprio trono. E então sai para chamar seus súditos. Como irá reclamá-los? Ele já tem o livro da redenção em sua mão. Ou seja, que aí já estamos vendo que esta obra que estaria sendo realizada quando ele saísse do trono de intercessão, essa obra de reclamação é certa, é seguro. E vai seguro. Por quê? Porque ele tem o título. E é o único com o qual pode reclamar, porque é como quando você tem um terreno e esse terreno pertence a você. Para ir às autoridades, você tem que levar o título. E acontece que o título tem o seu nome. Ora, esse título me pertence, isso é meu. Aqui está o meu nome. E no livro, nesse título de propriedade, estão escritos os nomes dos escolhidos de Deus. E viemos com o título de propriedade a este planeta Terra, que é a nossa herança, viemos a reclamar nossa herança. Olha, aqui está fulano, 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 fulano. Aqui estão todos os nomes, os herdeiros dessa terra. Aqui estão, isso nos pertence. Temos o título. Assim que limpar a casa. Isso nos pertence. E estamos reclamando. Agora, vejam, primeiro ele reclama a sua noiva. Essa é minha noiva. Ele não disse que no rapto será passado a lista? Aí, vem fulano, vem fulano, vem fulano. Vem para cima a pedra angular. Sobe aqui. E depois, quando todos já estão, todos os herdeiros já estão aqui, sim. Então, ok. Agora, vamos como terra. Como planeta Terra. Agora, vamos reclamar a terra que é nossa. Mas primeiro ele reclama essa terra, que logo transformará. Agora, veja, nos diz também, neste mesmo livro, Os Selos, na página um pouquinho mais adiante, na página 117, ali ele nos disse, falando a João, porque isso tem um tempo. Vamos ler desde onde começou e segue dizendo, agora, não trovejaram em vão? Lembram da gotinha de tinta? Tudo tem um propósito e uma causa. Observa que o Criador pronunciou essas coisas e João ouviu essa voz e foi ver. Mas agora o Cordeiro está mostrando a João, em uma forma simbólica, o que deve escrever para a igreja. O que ele quer que a igreja saiba. Por exemplo, ele diria, não digas completamente o que é isso.
Não vás dizer, isso é assim, isso é o que está sob o sétimo selo. Aí escreveu o sétimo selo e uma pedra angular do lado direito. Não digas assim, porque se eu te disser isso, então todo o plano através das eras se perderia. Mas bem, isso é um segredo. Ele simplesmente quer, como por exemplo, sua vinda. Ele disse, agora ninguém saberá quando venho, simplesmente virei. Isso é tudo. Não é meu negócio saber quando, somente me corresponde estar preparado. E agora é o tempo para falar claro. Agora é o tempo para a reclamação. Naquele tempo ainda não podia revelar a forma que Deus estaria reclamando a herança dos escolhidos de Deus. Vejam no livro de Cetas. Nos diz também, na página 43 do livro de Citas, parágrafo 367, nos diz assim, da igreja de Laodiceia, ele disse que os que venceram o quê? Vencer os nicolaítas, vencer as coisas do mundo, vencer esses clérigos, vencer tudo do mundo. Se entrega e ama a Cristo, não serás tocado pela segunda morte, que é a morte desta vida eterna, onde a pessoa desaparece. Agora ali ele escreveu, o que vencer, em cima escreveu, e do lado direito escreveu Apocalipse 3, versículo 21. Agora continua dizendo, portanto, o mensageiro que estará vivendo no tempo do fim, alguns parecem que não têm o conceito do que é viver. Porque se fala de que estará vivendo, então como vai empenhar em ver algo ou alguém que não está? Se está vivendo é porque está vivo. E parece que tem um conceito diferente do que é a vida. E os escolhidos de Deus, sim, sabem o que é a vida. Sabe o que é estar vivendo? Sim, sabe como é estar no programa divino e ser parte desse programa, ser os atores desse programa. Portanto, o mensageiro que estará vivendo no tempo do fim, no tempo final, será o que obterá a materialização total desta promessa. Agora vejam, ele disse, ele disse que todo o poder tinha sido dado a ele. E o irmão Branham nos disse, veja nessa mensagem, um pendão nos disse que nós necessitamos autoridade. Porque a autoridade, ele disse aqui nessa mensagem, que o poder foi dado a ele. Isso é outro ângulo. Lembra da cita onde fala que necessitamos fé para usar o poder. Mas vejam, agora estamos vendo por esse outro ângulo, esse ângulo da autoridade. A autoridade, veja, nessa mensagem, um pendão, na página 16, aqui nos diz, hoje as pessoas não conseguem entender o grande insígnia, o grande enigma que o Senhor nos deu. Você poderá dizer, irmão Branham, você tem poder. Eu desejaria ter poder. Nós não temos poder, mas temos autoridade. Não é poder, mas autoridade. Nós não necessitamos de poder porque Cristo tem o poder, mas sim temos autoridade. Amém? Tem uma diferença muito grande. Foi Ele que conquistou e nos deu a autoridade. Ele tem o poder e nós temos a autoridade. Assim como um embaixador quando vai a outro país. Eu vou explicar. Se você estiver aqui em Fênix, isso aí das 5 da tarde e chega a uma dessas encruzilhadas, isso aí são as barreiras que colocam aí pela manhã,
onde um policial está parado, os automóveis passam a 40 ou 55 milhas por hora. E aquele pequeno policial talvez não pareça ser muito alto, grande, e não tem poder o suficiente para deter aqueles veículos. Então aí você já pode ver a diferença entre o poder e a autoridade. Cada um poderia ter 300 cavalos de força. Poderia atropelar aquele homem, enrolar ele, e atropelá-lo e continuar. Mas deixa ele levantar a sua mão uma vez e usa o apito. Se alguém estava aí meio cochilando, levantou. E usa o apito. Ele não tem poder, mas tem autoridade. É isso. Os freios pisarão nos freios, as rodas cantarão e tudo deterá. Porque ele levantou a sua mão e tem autoridade. Aí escreveu autoridade. Quando um homem ou mulher estão vestidos com a armadura completa de Deus, isso não é poder, mas autoridade. Que tremendo. Que provém do alto. Quando fala, os demônios gritarão e os freios serão aplicados. A própria morte estremecerá e os túmulos abrirão frente à autoridade que Cristo deu à sua igreja. Jesus Cristo deu à sua igreja. Todos sabem que esses sinais seguirão os que creem. Agora, não foi uma dessas manifestações do poder de Deus no tempo do irmão Branham, quando ressuscitou aquele peixinho? Isso é a autoridade. Falou a palavra e o peixinho ressuscitou. E tudo que ele falou ali, naquelas 5 manifestações, foi a autoridade de Deus em um homem, falando a palavra. Levante a autoridade, o pendão. A sua mão se levanta com a sua luva branca colocada e todos os veículos se deterão. Talvez ele não tenha poder o suficiente para deter uma bicicleta, mas tem autoridade para deter qualquer coisa que passar por aquela rua. Por quê? Porque todas as leis de Fênix o respaldam. E um cristão, nós temos toda a lei divina que respalda cada um de nós nesse caminho. Vai e vem por esse caminho que você está. Nesse caminho que você está aí, a enfermidade vem lá. Para aí, detenha, não passa aqui, fique aí. O cristão que esteve morto, sepultado, e se levantou com ele em sua ressurreição, está em lugares celestiais. Se morremos com ele, então nós também nos levantamos com ele, porque o corpo vai onde a cabeça vai, e ele é a cabeça, e este é o corpo. Não é que será, mas agora mesmo estamos assentados em lugares celestiais com Cristo Jesus, com todo o poder que ele tomou do diabo e colocou sob seus pés. A autoridade tem um pendão, e o que conta é a mão que o levanta. Isso é o que conta. Aí ele escreveu ali. Cristo tirou todo o poder do diabo quando ele tomou as chaves do inferno e da morte. Moisés foi ao Egito e lá estava o grande rio, mas ele levantou o pendão e o que aconteceu? Se converteu em sangue. O levantou sobre a terra e vieram rãs, piolhos, moscas. O sol se negou a brilhar. A morte feriu a terra. Por quê? Porque ele levantou o pendão do juízo de Deus. Aí escreveu a vara de juízo. Quando nós, como crentes em Cristo, levantamos o pendão do juízo de Deus, com uma vida crucificada para nós mesmos, e nossas próprias ideias levantadas em sua palavra e feita viva entre vocês, então todo demônio tem que se deter diante disto. Todo demônio e toda a pressão espiritual e espírito que as pessoas têm. Senhor, no teu nome eterno, afasta desses escolhidos, desses vencedores. Tira esse tormento espiritual de cada filho seu, Senhor. E detenha-o, que não entre mais. E enche essa pessoa com teu Espírito Santo completamente.
e enche essa pessoa completamente com o seu Espírito Santo. Porque isso representa Cristo, ele morreu e foi levantado como um pendão. Moisés, com a sua vara que parecia algo insignificante, eles falavam que era uma vara torta, parecia algo insignificante. Mas quem a segurava? Era o embaixador de Deus, era o profeta. E tudo que aquele homem fizesse com aquela vara, os céus completos o respaldavam. Por quê? Porque tinha autoridade, lhe foi dada autoridade. E tinha em que basear a vara. Todos olhavam a Moisés e a vara. Não perceberam? Aqueles dois homens, ou o povo, quando perceberam que Moisés, quando ele baixava as mãos, a guerra ficava a favor do inimigo. E quando ele a levantava, certamente ele fazia isso assim. E novamente levantava, mas com o tempo ia baixando novamente. E olhavam então a Moisés e olhava a guerra e via que a guerra, que quando ele levantava as mãos, a guerra ficava a favor de Israel. Mas espera aí, aqui está o detalhe. Vamos sentar Moisés aqui, vamos segurar as mãos dele. E isso é o que os vencedores fazem, os escolhidos fazem nesse tempo final. Vamos manter as mãos de Moisés e Elias levantadas, essas duas poderosas asas, para obter a grande vitória no amor divino. Isso é a chave. Agora continua dizendo, Moisés com a sua vara parecia algo insignificante, mas era uma vara, e era o pendão de Deus para o Egito. Era a sua vara de juízo, e trouxe juízo. Embaixo ele escreveu, a vara de juízo. Deus sempre nos dá algo que possamos olhar, possamos ver, algo sobre o qual possamos colocar as mãos, algo que você pode provar que está correto depois de ter aceitado. Porque você tem que aceitá-lo, aceitar e primeiro crer. Agora aqui continua dizendo, os demais anjos mensageiros, estando em seus ministérios terrenos, não obtiveram a materialização dessa promessa fisicamente. No espiritual receberam, mas no físico não. Mas agora essa bênção irá receber o anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, tanto no espiritual como no físico também. Ninguém recebeu no físico. Nenhum recebeu no físico, senão que receberam no espiritual. Mas no final tem um que receberá no espiritual e no físico, ou seja, os dois. Já recebeu no espiritual. Agora na página 194 do livro Os Selos, nos diz assim, ele tem estado fazendo a obra do Redentor semelhante, mas virá o tempo em que a obra de redenção terminará. E quando terminar a obra redentora, então ele deixa o trono de Deus onde está sentado agora. Aí escreveu o trono do Pai. E entre parênteses escreveu também Jesus e o trono de Jesus. Apocalipse 3:21, do lado esquerdo. O trono do Pai e trono de Jesus, Apocalipse 3:21. E em cima do parágrafo, entre parênteses, escreveu Jesus. Porque a verdade é que esse não é seu trono. A Bíblia diz, o que vencer se assentará comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Esse não é seu trono, senão que pertence ao Espírito. Pertence ao Espírito. Deus não pertence a Cristo, o Cordeiro. Ele é Deus encarnado, que é o mesmo Deus, porém encarnado. E na página 17 do livro de Citas, no parágrafo 127, nos diz assim, sentado à direita da majestade. O que quer dizer à direita? Não quer dizer a mão direita, não quer dizer que Deus tem uma mão direita, que alguém está sentado nela. Mão direita significa o poder e a autoridade.
tem a autoridade sobre todas as coisas, no céu e na terra. E do lado esquerdo desenhou uma pedra angular e escreveu Miguel. Ele nos disse que Miguel era Cristo. Em cima escreveu, a mão direita é igual, poder, autoridade. Agora ele tinha nos falado que necessitamos fé. Vamos ver a página 55. Parágrafo 476 diz assim: assim como a sua fé seja liberada, essa é a quantidade de poder que vocês poderão ter, porque em vocês mora o poder para criar céus e terra. Deus mora em vocês e vocês são filhos e filhas de Deus. E do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi. Amém? Aí estão vocês. Mas a sua fé, Jesus disse, conforme a tua fé, assim seja feito. Se você puderes crer, todas as coisas serão possíveis. O que hoje em dia nós necessitamos não é orar por mais poder. Vocês têm bastante poder para criar uma terra nova. O que vocês necessitam é fé para usar esse poder. Ou seja, o que vocês necessitam é a autoridade para usar esse poder. Me dê fé, me dê autoridade, Senhor, porque poder temos, poder Ele tem e deu à sua igreja. Agora, para usar esse poder, então necessitamos fé, necessitamos a autoridade de Deus que Ele nos dê para usar esse poder. Entenderam por esse outro ângulo? O que vocês necessitam é controlar suas vidas e viver umas vidas tão piedosas que quando vocês pedirem a Deus qualquer coisa, agora, o que é que impede? Oh, aí está uma chave. Aí é uma chave muito importante. O que vocês necessitam é controlar essas vidas e viver uma vida tão piedosa que quando vocês pedirem a Deus qualquer coisa, vocês sabem, nós confiaremos que Deus fará isso. Confiamos que Ele responderá essa palavra que falarmos. Falaremos e Deus atua, Deus opera. Controlar nossas vidas, temperamento, e todas as coisas que são contrárias à vontade de Deus. Em cima ele escreveu, revelação, fé para usar o poder. Ou seja, é a revelação dessa fé de rápido. Agora continua dizendo, até mesmo no espiritual, os anjos mensageiros não receberam autoridade sobre todas as nações para estabelecer a mensagem de Cristo em todas as nações. Somente alcançaram algumas nações. Agora vejam na mensagem O Caminho de Ouro, que foi pregado 31 de agosto de 2002, em Cartagena, Colômbia. Ali ele nos disse, falando de Samuel, quando foi ungir Davi, ele disse, portanto Samuel disse, tem algum outro filho? Estava perguntando por outro, porque Deus lhe disse que um dos filhos de Jessé seria o que Deus ungiria como rei, ou ao qual Samuel foi enviado para ungí-lo como rei. E Jessé disse, sim, eu tenho o menor, está lá com as ovelhas. Era pastor. Dos demais não fala que eram pastores. O menor era pastor de ovelhas. Aquele ministério, esse ministério de pastor é muito importante. Tem ovelhas físicas, literais, e ovelhas espirituais. Ser um pastor de ovelhas literal é bom, mas é melhor ser pastor de ovelhas espirituais. E ovelhas espirituais vencedoras, escolhidos de Deus. Portanto, é pastor de ovelhas espiritual aquele que estará no último dia, onde Cristo lhe dará essa bênção, levará a cumprimento essa bênção, cumprirá essa bênção. E nenhum dos mensageiros passados recebeu autoridade sobre as nações, tiveram poder e autoridade,
porém foi limitada. Por isso ele falou e disse: o que vocês viram em parte, manifestado em seu poder, isso virá em seu poder absoluto, quando vier o aperto. Vamos ver onde está isso, é na 10:57. O que vocês viram em parte. 10:57 a princípio. Página 119, parágrafo 10:57. A coisa que temos olhado adiante por uns quantos anos, 4 ou 5 anos, pode ser que seja mais, é a terceira etapa que foi vindicada. E eu estou seguro que vocês sabem o que é. Nunca haverá uma personificação disto. Não pode ter. Agora está em existência. E eu fui demonstrado disto, que isto aqui já aconteceu, para que possa identificar a sua presença entre nós. Mas isso não será usado em grande maneira até que o concílio comece com o aperto. E quando o fizer, os pentecostais e etc. quase personificarão qualquer coisa que possa fazer. Mas quando esse tempo vier, o aperto, então vocês verão o que foi visto manifestado temporariamente no seu poder absoluto. Ou seja, viram de uma forma temporária. Agora, vejam aqui, ele continua dizendo: tiveram poder e autoridade, ou seja, os mensageiros que Deus enviou, mas foi limitado. Mas quando Cristo ungir com toda a sua plenitude o mensageiro do último dia e o transforme, então a divindade de Cristo estará manifestada em toda a sua plenitude neste mensageiro. E através deste mensageiro, Cristo se revelará ao povo hebreu. E a glória de Cristo será vista no meio da igreja de Jesus Cristo, no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. E na página 110, agora veja que essa promessa é para esse vencedor, esse último mensageiro. Página 110, parágrafo 966, nos diz assim: recordem cada era, a era que segue herda tudo que foi oferecido às outras. Vejam isso aqui. Agora, depois que todos tenham recebido esses poderes e esses nomes novos e tudo que está escrito, que ele prometeu, que pegassem e comessem do maná escondido, e pelo restante da era, vejam a última era da igreja, Apocalipse 3:21. Ao que vencer, eu lhe assentarei comigo no meu trono. Assim, amém. Assim como eu também venci e estou assentado com meu Pai no seu trono. Aí do lado esquerdo desenhou uma pedra angular e as eras e colocou uma seta para a pedra angular. E aí escreveu: vem para reclamar seu próprio trono. Escreveu embaixo: vem para reclamar seu próprio trono. E na página 111, em cima da porção deste parágrafo, aí escreveu: se assentará comigo no meu trono. E em cima deste parágrafo 996, em cima do parágrafo, escreveu: a promessa de uma dispensação, a nova dispensação, a herda. A promessa de uma dispensação, a nova dispensação, a herda. E uma frase mais: cada era herda as promessas das eras anteriores também. Cada era herda as promessas das eras anteriores também. Vou ler o seguido: as promessas de uma dispensação, a nova dispensação, a herda. Cada era herda as promessas das eras anteriores também. Agora vejam, aqui tem um escrito que ele nos deixou, onde, em um estudo bíblico, onde diz: outro filho de Deus vai ser adotado.
que é o anjo de Jesus. Assim como o anjo do Senhor foi adotado, o anjo do pacto é encarnado em Jesus, e assim recebe a pedrinha branca com o nome do Senhor Jesus Cristo e recebe autoridade sobre as nações para regê-las, governá-las, entre parênteses, governá-las, com vara de ferro, e o juízo cairá sobre elas, e assentará com o Senhor Jesus Cristo em seu trono, o trono de Davi. Agora vejam nessa outra mensagem, intitulada Nossos Olhos Postos no Céu, porque nossa redenção está perto. 9 de setembro de 1990, em Caiei, Porto Rico. Diz assim: agora, como mensageiro, quem será adotado? O primeiro mensageiro? Não, pois já morreu e não foi adotado. Se para ser adotado tem que estar vivo, para obter, e vamos ver que autoridade esse vencedor também tem. Tem também. Não porque já morreu e não foi adotado. Ele virá na adoção e será adotado na ressurreição. Ou seja, que quando vier os que vierem, serão adotados na ressurreição. Agora vejam nesse escrito, que nos deixou em uma caderneta, ali ele escreveu: o filho que é adotado, depois de João Batista, o precursor da primeira vinda de Cristo, veio Jesus, o precursado, o qual foi adotado no Monte da Transfiguração. Ele era o Verbo, a palavra encarnada em um homem daquele tempo. E depois do precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo, entre parênteses, o reverendo William Marion Branham, vem o precursado que será adotado no último dia. É igual no sétimo milênio, onde estará o anjo do pacto, o Espírito Santo, Cristo, o Verbo, a palavra encarnada em um homem deste tempo, que é o anjo de Jesus. Agora, nenhum dos mensageiros das eras foi adotado estando vivos. Sabem por quê? Porque, vejam, um ministério adotado o vemos em Jesus. Quando ele desceu do Monte da Transfiguração, estava adotado. Então ele podia dizer: ninguém me tira a vida, eu a dou por mim mesmo para tornar a tomá-la. Portanto, nenhum mensageiro podia dizer isso, porque não estava adotado. Todos morreram e não puderam se levantar. Mas o vencedor do fim do tempo será o segundo que poderá dizer: ninguém me tira a vida, eu a dou por mim mesmo para tornar a tomá-la. Ninguém podia tocar a Moisés. Onde é que fala essa parte? Que diz que ninguém podia tocar a Moisés até que terminasse a obra que lhe havia sido encomendada por Deus. No livro de Citas, essa porção está no livro de Citas. Abajo, ahí en la segunda porción, en la segunda barra, que dice que nadie podía tocar a Moisés. Que fala que ninguém podia tocar a Moisés. Veja se é 1105. 1105, la 124. Página 124, página 124, parágrafo 1105. Porque onde quer que a palavra esteja, estará velada. Moisés tinha a palavra. Agora, recordem, depois que a palavra foi manifestada, Moisés era Moisés novamente, vê? Mas enquanto essa palavra estava nele para ser proclamada, ele era Deus.
E ele não era mais Moisés. Ele tinha a palavra do Senhor para aquela era. Nada podia tocá-lo até que aquilo terminou. Ele tinha a palavra e ele era a palavra para eles. E aí do lado direito desenhou uma estrela de Davi e outra maior na margem. E em cima escreveu Apocalipse 19, do 10 ao 21. Agora, não é isso que fala ali no Apocalipse capítulo 11, versículo 3 em diante, onde ele fala: quando eles terminaram o seu testemunho, a besta que sobe do abismo fará guerra contra eles e os matará. Ou seja, que é no final deste ministério. Mas vão pensar: aqui novamente vamos conseguir vencê-lo, porque isso já aconteceu nas eras. E vejam, a morte os alcançou. Mas a grande surpresa que terão é que esse filho estava adotado e podia se levantar no terceiro dia. Agora continua dizendo aqui: mas quem será adotado estando vivo? Quem será esse que receberá essa bênção? O segundo mensageiro? Não. Ele já partiu, morreu e não foi adotado. O terceiro mensageiro? Também não. O quarto? Também não. O quinto? Também não. O sexto? Também não. O sétimo? Também não. Mas tem outro anjo mensageiro, o anjo mensageiro que estando no oeste, na terra da América, olha para o leste, para a terra de Israel. Agora, também não foi realizada essa obra no Dr. William Souto. Também não foi adotado estando vivo, porque não ressuscitou. Agora vejam que teve uma ressurreição pela palavra falada deste vencedor. E o trouxe à vida. Mas vocês vejam depois, morreu. Mais adiante, Deus o levou. Mas haverá um que ressuscitará e não morrerá jamais. Mas tem outro mensageiro, o anjo mensageiro que estando no oeste, na terra da América, olha para o leste, a terra de Israel. Com sua mensagem, pregando desde a terra da América, chegará até a terra de Israel. Porque este é o último anjo mensageiro do qual a Bíblia nos fala. Na mensagem O Poderoso Deus Desvelado, na página 8, aí nos diz assim, embaixo na página 8, diz assim: depois podemos ver que após sua morte, sepultamento e ressurreição, no dia de Pentecostes ele veio como Filho de Deus, o Espírito, na forma de Espírito Santo. O que ele estava fazendo? Ele estava mudando, se revelando às suas pessoas de uma forma diferente. Como o Espírito Santo, que é Deus, veio tratar durante as eras da igreja como Filho de Deus, o Espírito Santo. Mas no milênio, ele vem como filho de Davi, se assentar sobre o trono de Davi, rei. Ele tomará o trono de Davi. Agora está no trono do Pai. E depois ele diz: ao que vencer eu lhe darei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Assim que no milênio, ele será filho de Davi. O que é isso? O mesmo Deus o tempo todo, somente mudando a sua máscara. Como nos fala em São Lucas? Em São Lucas nos fala do Monte da Transfiguração e fala que o seu rosto se fez outro. Agora, que rosto ele se fez ali? Se ali estava um ensaio, ou seja, estava representando, tipificando o que seria no Monte de Sião, a Igreja do Senhor, na era da Pedra Angular, onde estariam os ministérios de Moisés e Elias, e ali estaria um homem que seria adotado. Então ali eles estavam vendo o vencedor, em Jesus. Nele estava esse rosto. Neles estava o rosto que vocês estão vendo. Nele estava essa manifestação do vencedor do fim do tempo. Agora, é nessa manifestação onde ele estaria operando os ministérios de Moisés e Elias. São Lucas, capítulo 9. Vamos ver ali como fala. Ali em São Lucas,
o Dr. Lucas. 9:29. Lucas, 9:29, vamos ver, Lucas 9:29. Versículo 27 diz: Em verdade vos digo que dos que estão aqui, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. E aconteceu que quase 2 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, Tiago e João e os levou ao monte para orar. E estando ele orando, a aparência do seu rosto se fez outra. E quando a aparência do rosto se faz outra, é porque parece com outra pessoa. Aparece outro rosto, se fez outra. E suas vestes brancas e resplandecentes. E do lado direito desenhou uma estrela de Davi. E eis que 2 homens falavam com ele, os quais eram Moisés e Elias. Hoje no monte de Sião, na igreja do Senhor Jesus Cristo, está esse vencedor, com esses ministérios de Moisés e Elias, e ali estão as testemunhas na frente. Aí na frente, esses que estariam vendo o vencedor do fim do tempo, onde Deus lhe estaria dando autoridade para reinar sobre todas as nações. É a era da adoção. Continua dizendo, para minha esposa, eu sou esposo dela. Você percebeu que a mulher cananeia falou assim, filho de Davi, tenha misericórdia de mim? Ele não fez caso. Ela não tinha direito de chamar ele dessa forma. Ela não podia reclamar a ele como filho de Davi. O judeu, sim, lhe dizia filho de Davi. Agora veja, ele era filho de Davi para os judeus. Mas quando ela o chamou Senhor, ele era seu Senhor. Então ela recebeu o que tinha pedido. Ele estava somente mudando. Do lado esquerdo ele escreveu para os judeus, 2 pontos, filho de Davi. E continua ele falando aqui. É o anjo mensageiro da era da pedra angular. É o anjo mensageiro que tem e revela o mistério do 7º selo. O anjo mensageiro que tem e revela o grande mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Vejam no livro de Citas, na página 151, no parágrafo 1350, nos diz assim. Assim, reticência. Vemos que quando o homem vem, enviado por Deus e ordenado por Deus, com o verdadeiro assim diz o Senhor, a mensagem e o mensageiro são um. Ele mesmo, porque ele é enviado para representar o assim diz o Senhor, palavra por palavra. Assim que ele e sua mensagem é o mesmo. São o mesmo. Um homem denominacional, debaixo de um hospício denominacional, ele e a igreja são um. Um teólogo sobre teologia feito por alguma denominação, ele e sua mensagem são um. Igreja de teologia, um teólogo. Isso é correto. Então, quando um homem vem com assim diz o Senhor, ele e a mensagem são um. E quando Elias veio com assim diz o Senhor, ele e sua mensagem se tornaram um. Exatamente como Jesus. Quando ele veio, ele foi a palavra. São João 1. Assim que a palavra de Deus e o mensageiro da era foram a mesma coisa o tempo todo. Agora, vocês vejam onde estou tentando chegar. Falei bem claro com vocês nesta manhã. Não vem a autoridade do Deus vivente na igreja vivente, a noiva? Os doentes são curados, os mortos são levantados, os coxos andam, os cegos veem. Não é isso que tem estado acontecendo nesse tempo final no espiritual e no físico também? Olha, ontem eu estava cego, mas hoje vejo. Eu estava coxo com todos esses credos denominacionais, mas agora estou andando retinho. Os enfermos são curados, os mortos são levantados, os cegos veem e os coxos andam. O Evangelho sai em seu poder porque a mensagem e o mensageiro são o mesmo. A palavra está na igreja, na pessoa. E aí escreveu do lado do mensageiro. Ao lado de pessoa ele escreveu do mensageiro e desenhou uma pedra angular e as eras. Uma como a 3/4 parte de baixo para cima, uma pirâmide, as 7 eras,
E em cima desse parágrafo escreveu, esse parágrafo 1350 que lemos, escreveu, a mensagem e o mensageiro são o mesmo. E escreveu, o enviado. Agora vejam em um escrito que deixou para nós aqui também. No Antigo Testamento, Deus refletiu a Cristo e o anjo do Senhor Jesus Cristo. E em Jesus cumpriu a primeira parte. Em sua primeira vinda e em sua segunda vinda cumpre a segunda parte. E Cristo se revela e se revela no seu anjo, o segundo filho, que será adotado, estando vivo no último dia. É o segundo ou não é o segundo? É o segundo que, estando vivo, seria adotado. E com ele, porque não parou aí com esse escrito. Com ele serão adotados todos os filhos e filhas de Deus, que são os membros da sua igreja noiva de cada era. Amém. E os do nosso tempo, que somos os que estamos vivos, pois somos os vencedores desse tempo. Os que, estando vivos, vejam, veremos essa promessa. Agora continua dizendo, por isso ele é o servo fiel e prudente, que dá o alimento espiritual, a mensagem da era da pedra angular, a mensagem do evangelho do reino a todos os escolhidos, sendo esta mensagem o maná escondido, e alimenta bem os escolhidos, os filhos de Deus, sendo o Espírito Santo manifestado nesse anjo mensageiro, para preparar todos os escolhidos para a adoção, lhes dando essa mensagem e assim realizando os preparativos para a adoção dos filhos de Deus. Esse é o servo fiel e prudente, que o seu Senhor pôs sobre a sua casa, para que lhes dê esse alimento a tempo aos escolhidos, os filhos e filhas de Deus. Diz que ao que ele encontre fazendo assim, sobre todos os seus bens o porá. Vimos o vencedor recebendo autoridade sobre todas as nações. E vejam, essa autoridade neste glorioso reino milenial sairá de Jerusalém, desde Israel, onde será a capital deste glorioso reino milenial, esse reino e trono de Davi, que está sendo estabelecido primeiro em nosso coração e depois na terra de Israel. E isso é, assim diz o Senhor, Israel será a capital. Jerusalém, Israel, será a capital do planeta Terra completo. Portanto, todos os países têm que colocar as pilhas, carregar as pilhas. Se querem estar nesse reino do Senhor, esse reino messiânico, tem que começar a fazer a sua preparação, seus preparativos. O governo, a Câmara, a legislação, todo o povo, para estar nesse glorioso reino do Messias. Todo reino gentil é temporário. Meta isso na cabeça, os políticos e os líderes. O reino eterno é o reino do Messias. Isso é uma promessa, uma profecia. Portanto, se tivesse inteligência, se fosse inteligente, iria às Escrituras e diria assim, bom, espera aí, aqui tem uma promessa de um reino eterno e eu quero pertencer a esse reino. E eu quero estar a favor de Israel desde já. E muda essa mentalidade humana, temporária, passageira. E prepara o povo para entrar com seu povo, sua gente, a esse glorioso reino milenial. Peru, se prepara para entrar a esse glorioso reino milenial. E que Deus utilize os seres humanos daqui para que se movam e votem naquele que estiver a favor de Israel. E assim, igualmente, todas as nações. Que seja visto, que na América Latina seja visto todo esse mapa por completo como uma só bandeira e que o mundo inteiro a veja. Não nos envergonhamos de Israel. Falamos com orgulho. Israel é nosso irmão.
A Escritura diz que Israel é o filho primogênito de Deus como nação. Portanto, honramos o filho primogênito de Deus como nação, Israel. Que Deus abençoe Israel e abençoa o povo de Israel, os seus habitantes, e onde quer que estiverem, todos os habitantes de Israel que não regressaram ainda e estão por regressar. E que Deus abençoe a igreja noiva neste tempo final. Deus abençoe o Peru e a noiva do Peru e os continue preparando para obter as promessas nesse tempo final. O vencedor e os vencedores que estão aqui e os que estão através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8. O vencedor recebendo a autoridade sobre as nações. Para mim foi um grande privilégio, uma grande bênção estar com vocês aqui no Peru, com parte dessa igreja noiva que está se preparando para entrar a esse glorioso reino milenial e assim obter as promessas que Ele tem para nós. Sigam adiante, não desanimem. Como lhes falei no começo, falta um pouquinho, muito pouquinho, irmão, falta. Vamos chegar. E entre cada um de vocês, se deem as mãos e se esforcem, cada um, animem uns aos outros e digam uns aos outros, não te preocupe, falta pouco, logo chegaremos, já estamos chegando, e o ajude, e diga, vamos, mesmo que mancando, mas vamos com a bênção, porque você é um vencedor. O vencedor recebendo a autoridade sobre as nações. Vamos nos colocar de pé, e eu não sei se podemos cantar um cântico. Agradecidos a Deus, damos louvor a Ele por tudo que Ele nos deu nesse dia. E, acima de tudo, lhe damos graças pela vida, porque estamos em pé diante do Filho do Homem, nos preparando para receber todas as promessas para a nossa era e para a nossa dispensação. Encha minha alma. Podemos cantar esse cântico? Encha minha alma com o Teu Espírito Santo. E, Senhor, nos dê essa autoridade, para que quando falarmos, Senhor, Tu cumpras esta palavra que estará saindo dos nossos lábios. Encha minha alma com Teu Espírito Santo. Lléname con tu espíritu en el alma. Quiero nacer en tu reino en esta dispensación. Dame de tu poder, lléname con tu unción. Oh, mi reclamador, lléname con tu espíritu en el alma. Te he recibido como mi reclamador, testifico con mi fe en esta confesión, oh, mi reclamador. Eres mi Señor, eres mi doctor, eres mi José, mi reclamador. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Llena mi alma con tu santa unción. Que tu palabra se haga carne en mí.
Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Llena mi alma con tu santa unción. Que tu palabra se haga carne en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Qué bonito es cantar. Qué bonito es pedirle a Él. Que bonito é cantar, que bonito é pedir a Ele e que Ele, em sua graça e misericórdia, nos dá. Ele derramou do seu Espírito Santo na sua igreja hoje sem medida, mas depende de você. Depende de controlar essas vidas, como Ele falou ali. O que vocês necessitam é controlar essas vidas e você verá como o poder de Deus, essa autoridade, começará a atuar quando você falar. Quando você falar e essa vida estiver controlada, você verá como essas pedrinhas começarão a se mover desta montanha. No começo talvez não veja, mas de repente vê algo se movendo. Já começou. Já começou. Já está se movendo. E de um momento a outro essa montanha se moverá. Na mensagem Possuindo Todas as Coisas, ele nos disse assim, já terminando, ele disse assim, agora, não é certo que estamos agradecidos ao Senhor? Claro que sim. Sempre estamos agradecidos ao Senhor. Estou muito contente porque o Senhor é Deus. Amém. Eu estou tão contente em saber que Ele é um Pai amoroso e cheio de misericórdia. Amoroso e misericordioso. Ser cheio de ternura e de misericórdia de um Deus amoroso e misericordioso, o maior que um escolhido de Deus possa receber. Oh, que Ele nos aconchegue com suas asas, nos dê ternura e nos dê misericórdia, mesmo tão torpes como somos, mas Ele é tão bom. Você pode falar, Ele é tão bom para mim. Ele tem sido tão bom e tão amoroso comigo, que sempre se move com misericórdia. E ao saber que Ele honra a sua palavra e guarda o seu pacto, e desenhou uma estrela de Davi e escreveu, pacto, esse é o novo pacto. Tem que guardar porque Ele é Deus, e Ele fez. Ele é a fonte de toda a verdade. Não pode ter outra coisa, mas sim a verdade o tempo todo. Toda palavra que Ele falar será infalível, e esta é sua palavra. Ó Deus, que a minha fé nele seja infalível. Ó Deus, que minha fé seja infalível nela, em sua palavra. Amém? Então minha fé chegará a ser infalível, de tal modo como a palavra é infalível. Então a palavra com esse tipo de fé produzirá qualquer coisa que a palavra prometa. Qualquer coisa que a palavra prometa. Ele prometeu que íamos vencer, que venceríamos. Aí está a fé infalível nesta palavra, não falhará. Amém? Assim que, Senhor, me limpa, me prova, me limpa, me cure, me proteja, me abençoa e me dê de tuas misericórdias. Essa é a minha oração a Deus. E este é o meu pedido a Deus com esse povo, Senhor. Nos prova, nos limpa, nos cure, nos proteja, nos abençoe e nos dê de tuas bênçãos, nos dê de tuas misericórdias, Senhor. Esta é a nossa oração a Ti, Senhor. A palavra infalível, a fé infalível, Ele escreveu ali. Vamos continuar cantando. Lléname con tu espíritu en el alma,
Quiero nacer en tu reino en esta dispensación. Dame de tu poder, lléname con tu unción, oh mi reclamador. Lléname con tu espíritu en el alma. He recibido como mi reclamador. Te he recibido, Señor. Testifico con mi fe en esta confesión, oh mi reclamador. Eres mi Señor. Él es nuestro Señor. Eres mi doctor, nuestro sanador. Él es mi José, mi reclamador. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Llena mi alma con tu santa unción. Que tu palabra se haga carne en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Sí, Señor. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Llena mi alma con tu santa unción. Que tu palabra se haga carne en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Que esa autoridad que tinha aquele polícia, que essa autoridade, aquela autoridade que aquele policial tinha com aquelas luvas brancas, repouse sobre todo o povo de Deus. E, Senhor, que essa fé infalível seja aumentada em todo o povo e que a tua autoridade e o teu poder sempre esteja em seu povo, em tua igreja, como era, como indivíduos e como povo e como território. O vencedor que reinará sobre as nações. O vencedor que reinará sobre as nações. Como foi o tema? O vencedor recebendo autoridade sobre as nações. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. E adiante, recebendo esse ensinamento sob carpa, que são os trovões, sendo revelados aonde está contido a fé do rápido. Que contém a fé do rápido. Que Deus os abençoe e os guarde, hoje, amanhã e sempre. Conosco o missionário Miguel Bermudes Marim, que venha, passe novamente por aqui, para já terminar nossa parte nesta ocasião, agradecidos a Deus por suas bênçãos e por tudo que Ele nos deu.
e que siga nos fortalecendo e siga nos ajudando. E ao nosso irmão Miguel também, que Deus o siga fortalecendo e continua mantendo-o forte e saudável até sua transformação. Porque esse é o desejo que um filho de Deus pode pedir a outro filho de Deus. E a maior bênção é que seja rejuvenescido, que sejam transformados. Portanto, a bênção que queremos para nós, a desejaremos também para os demais. E para mim, é uma bênção pedir isso para vocês e para nosso irmão Miguel também, a quem amo de coração. Como meu papai dizia, Miguel, te amo de coração. Agora, aqui está o filho, que te diz o mesmo. Miguel, te amo, e com sinceridade, com honestidade de coração. Igualmente, nós nos amamos uns aos outros com sinceridade. Que Deus os abençoe e os guarde a todos. Muito obrigado por vossa amável atenção. Deixo conosco o missionário Miguel Bermúdez Marim.